Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que tá? Me conta aí, aqui em Porto Alegre tá frio. E aí na sua cidade, como é que tá? A gente tá fazendo uma tentativa de fazer a nossa live. Se você tava esperando a gente entrar 9h30, conseguimos entrar. Às vezes é normal, né, galerinha? A gente tem uns problemas técnicos, nem sempre a gente consegue tá participando, né, com todo a estrutura que a gente gostaria, com toda a banda que a gente gostaria, né? Isso nem sempre vai dar, mas a gente vai se adequando conforme a gente consegue, então, para estar possibilitando a vocês, né? Uma live bem legal com a participação da Corine. Estou esperando ela entrar aqui. Você não me conhece, se você nunca teve numa live nossa, essa live faz parte de um projeto que chama Consciência Emocional, tá? A gente está lançando também hoje o nosso canal no YouTube, você pode acompanhar, depois as lives são gravadas, terão outros conteúdos, outros vídeos, né, que a gente vai estar oferecendo, essas técnicas minhas e da Corine, chama Juntos Somos Luz, tá? Esse é o nosso canal no YouTube. Então, se você quiser mostrar depois para alguém essa live, você gostar do conteúdo, você pode indicar a pessoa assistindo o nosso canal. Também encontra as nossas lives, vão estar no For das Águas Holística, que é a página do Face. Por que a gente está fazendo isso? Porque muita gente tem perdido, às vezes, o horário que a gente conecta, né? E a gente sabe que no Instagram você fica só 24 horas online, as lives ficam disponíveis, depois elas caem. Então, a pedidos mesmo do pessoal que tem gostado das nossas lives, dos vídeos, do conteúdo que a gente tem trazido sobre consciência emocional, a pedido do pessoal, a gente pensou em como tornar esse conteúdo sempre visível, porque muitas discussões que a gente faz, muitas reflexões que surgem, insights são do momento, às vezes a gente perde algumas coisas, se a gente não salvar até pra gente mesmo poder voltar. Oi, Ana, tudo bom? Beijo, linda. Tô aqui vendo se a Corine aparece pra gente, ainda não consigo ver ela. Corine, cadê você? Me deu um sinal de fumaça, menina. Tinha que nem um Scooby-Doo. Cadê você? Cadê você, Scooby-Doo? Meu filho. Vocês estão me vendo? Voltei. Ah, então, tô aqui. Falei que tem umas coisinhas assim, né? Hoje de estrutura. E que mais? O tema de hoje, a gente vem seguindo, então, os outros temas vocês vão poder acompanhar no nosso canal. O tema de hoje é poder pessoal. Então, a gente tem falado, né, de várias questões que atravessam essa temática maior, que é consciência emocional. Várias coisinhas que você pode perceber no seu interior quando você pensa em consciência emocional. Vale lembrar que a gente desenvolveu, né, a gente pensou em desenvolver esse projeto para beneficiar você que está em casa. O confinamento tem feito com que as pessoas, de alguma forma, sejam atravessadas por emoções mais densas, por dificuldades, por situações. E muitas vezes elas estão, ou assim, possibilitadas de sair de casa. No começo mesmo do confinamento isso era mais, né, forte, a gente não podia sair de casa de nenhuma forma, só estavam abrindo os postos de gasolina, supermercado, então as pessoas estavam sofrendo com isso. E a gente sentiu essa necessidade, essa demanda de o que oferecer, como te auxiliar nesse momento, né? Outras pessoas falavam que queriam, de alguma forma, fazer os atendimentos online, mas, devido ao confinamento, as mudanças na vida, não podiam continuar com a terapia por questões financeiras. Então, a essas pessoas também a gente pensou em atender e dar um auxílio, dar um apoio. Dentro daquilo que a gente tem como saberes, daquilo que a gente desenvolveu com as nossas técnicas, não só através da nossa formação, mas principalmente através dos atendimentos, porque a formação é a teoria e é a prática que vai te passar realmente o sentido daquela teoria, como que ela é aplicável, o que, que é mais curativo, o que, que vai funcionar para uma pessoa, o que, que não vai funcionar, o que está na teoria e muitas vezes você não vê acontecer quando vai para o consultório. Então, esse conteúdo, esse conhecimento, a gente sentiu de disponibilizar tudo que a gente desenvolveu de conhecimento sobre o poder que as emoções têm na nossa vida.
E a gente começou falando, então, né, sobre as emoções que esse confinamento traz, sobre as necessidades das pessoas, falamos de dores, falamos de emoções densas, como lidar com as emoções densas, como que elas geram desequilíbrio. E fomos passando, né, esse projeto da consciência emocional, ele tem, assim, encontros semanais, quartas-feiras, às 9h30, você nos encontra no Instagram online. Depois, você vai nos encontrar no nosso canal no YouTube, ou na página Flor das Águas você pode acessar esse vídeo. E uma vez por mês a gente vai fazer um encontro mensal, meio que para fechar o ciclo, né? De cada 4 lives a gente tem um momento de encontro de 2 horas no aplicativo do Zoom, que a gente vai estar sempre informando quando vai acontecer. Então faltam 2 lives ainda para acontecer esse encontro. Se você tiver interesse em estar nesse encontro, sábados, que acontece de 2 horas no aplicativo do Zoom para videoconferência, também é um encontro gravado, onde todo mundo que tem assistido as lives vem participar e pode comentar, pode desenvolver um pouco mais sobre o que tem sentido, como que precisa da ajuda, que tipo de sentimento, que tipo de desequilíbrio, que tipo de dor, porque a gente tem pouco tempo às vezes na live do Instagram para olhar cada situação e ainda assim é muito legal quando vocês comentam, porque quando vocês comentam, vocês nos trazem a possibilidade de desenvolver mais conteúdo, mais reflexão e uma aplicabilidade realmente real de algumas ferramentas e de algumas... desenvolver uma aplicabilidade de coisas que a gente poderia estar passando em algumas reflexões que são mais aprofundadas. Por exemplo, você entender que um sentimento está te atravessando é uma coisa, e você olhar para isso como um potencial de evolução pessoal é outra. Porque nesse momento as pessoas têm nos reportado muito sobre a dificuldade, a gente fica muito na dor, no desequilíbrio, na limitação, naquilo, no desconforto, no remorso. E remorso, ele meio que engloba um pouco de tudo, né? A culpa, o medo, o autojulgamento. Então a gente fica um pouco nisso. E a gente perde, às vezes, a oportunidade de perceber que isso tudo que está vindo, na verdade, é um conteúdo seu, material interno, que vem aflorando para você realmente poder liberar ele. É a liberação disso tudo. E como é que acontece essa liberação, né? Você primeiro vai ter que deixar esse sentimento te atravessar. O sentimento, ele vem como memória, muitas vezes, ou a dor, ela tem uma memória, ou o desequilíbrio traz uma memória. Se você começar a fazer essa sensibilização, você vai perceber que essa memória, ela só virou uma memória de longo prazo, ela só virou um registro no seu corpo, porque ela tem uma carga emocional nela. Então, a carga emocional da memória é o que faz com que o nosso sistema nervoso, com que o nosso cérebro pense: essa memória, essa vivência, essa informação é importante, preciso registrá-la, preciso torná-la uma memória de longo prazo. Se é uma informação, uma memória, um registro positivo, ótimo, você está criando recursos internos para você voltar e acessar quando você tiver, novamente uma dificuldade. Mas se for uma coisa negativa, por exemplo, você começa a registrar uma informação de longo prazo dentro de você que fala de uma crença limitante, você se acha feia, você se acha uma pessoa inferior às outras, você acha que você é injustiçada, você tem uma visão da sua vida, da sua história com essa crença limitante. Quando você torna isso uma memória de longo prazo, isso vai ser o seu recurso. Quando esses sentimentos te atravessarem durante o confinamento, por exemplo, você vai ter só essas informações para perceber como ferramenta para você sair de uma emoção. E aí, essas informações, pensa comigo, elas falam da tua verdadeira identidade? Ou elas estão falando de sentimentos que você guardou, porque o seu cérebro achou que era importante, o seu corpo achou que era um registro importante de ser guardado nesse arquivo corpo-mente, né? Nessa amálgama que existe, que conecta os dois, né? Com a gente, que é o nosso corpo e a nossa mente. De alguma forma o seu organismo pensou: isso aí é importante, vou ter que registrar, porque a Vivian está pensando muito sobre isso e está sentindo muito forte isso dentro dela, então tem uma emoção, uma emocionalidade forte
que faz com que eu pense que eu preciso registrar isso como algo importante. Pronto, ele vai lá e faz um check e registra como uma coisa importante. Quando você tem um novo sentimento que entra em sintonia com isso, vai buscar aquela informação, aquele recurso interno. Poxa, mas esse recurso interno não fala sobre quem eu sou. Ele não é da minha verdadeira identidade, ele não é um recurso meu. Ele é uma coisa que foi gravada de tanto que eu estava num padrão, em sintonia com um padrão limitante, com um padrão negativo, com um padrão denso. Então, aí que tá o que eu falei sobre o confinamento, fazer com que a gente se depare com a realidade que a gente criou. Que realidade você criou para você? Que você está tendo que se deparar agora? Que você está em casa, que essa rotina mudou? Pode ser a realidade das suas relações, a realidade das emoções que você tem carregado, a realidade profissional, o que você alimentou agora está vindo, está surgindo para você como o seu material de recurso interno. E isso reflete a sua verdadeira identidade? Está te trazendo poder pessoal? Você se sente empoderado com isso tudo que você registrou e guardou? Ou você sente que você está fraco, vulnerável, fragilizado, com medo, limitado, cheio de remorso, com dores? Essa é a reflexão. Perceber por que você ainda não está conectado com o seu poder pessoal. Quando eu digo poder pessoal, o poder pessoal, os recursos internos, aquilo que você está desenvolvendo, se isso é uma coisa que te empodera, é algo que a longo prazo vai te trazer a tua verdadeira identidade, vai surgindo o teu verdadeiro eu, a tua essência, os teus dons. Se você não sente esse empoderamento, então você desenvolveu coisas que estão te enfraquecendo, então minando o teu poder pessoal. Vai pensando o que você quer comentar com a gente para a gente poder desenvolver a ideia de hoje, enquanto eu vou conectar a Corine aqui, que chegou agora nesse encontro maravilhoso. Vamos ver como é que vai ser a conexão para a Corine entrar. Eu vi vários ois. Ois para todo mundo que me deu oi. Eu vejo. Oi, falando um oi. Olá. Boa noite. Enfim, conseguimos. Uhul. Sim, conseguimos ter uma demorinha, mas estamos aí, gata. Estamos juntos com essa galera aí que veio falar de poder pessoal, né? Isso Então, aí. vamos destravar tudo que está travando você de chegar nessa conexão com o seu verdadeiro eu, com o seu poder, né? Isso aí. Para quem não me conhece, eu sou a Corine Scherer. Eu sou terapeuta holística, trabalho com a psicoterapia reencarnacionista e com outras ferramentas holísticas, né? E a gente está aqui hoje para conversar, então, como a Vivian já fez a introdução aí, né? Sobre essa sustentação emocional, sobre o nosso poder pessoal, né? E eu queria falar um pouquinho a respeito de nós como um todo, assim. Nós, seres humanos, somos seres mutantes, né? Somos seres adaptáveis. A tudo a gente se adapta, né? A gente, por mais que no começo pareça difícil, né? Pareça que vai ser tão distante, tá tão distante aquilo que a gente quer alcançar, mas no fim a gente vai movimentando aos poucos e a gente consegue se adaptar, né, a tudo. Por exemplo, a situação que a gente está vivenciando hoje, né? É uma situação diferente, né? E que a gente está buscando recursos internos para a gente poder se adaptar, para a gente poder sobreviver, viver uma nova realidade, né? E como que a gente sustenta isso, né? Como que a gente mantém a firmeza e o foco das escolhas de mudanças que a gente traz para nossa vivência, né? Começando pelo mais simples, que no caso é ter disciplina. E daí tu vai me falar, mas ter disciplina não é tão simples assim, não. Ter disciplina é complicado. E eu falo por experiência própria que eu achava que isso era uma coisa que não se encaixava na minha rotina, na minha vivência. Eu achava muito complicado ser uma pessoa disciplinada. Mas quando tu cria uma intenção, né, quando tu te coloca em estado de permissão para receber, para acolher um novo momento, uma mudança, tu consegue
fazer as movimentações necessárias, tu consegue trazer ferramentas internas para que aquilo se concretize na tua vida, né? Então, eu criei a intenção de botar em prática algumas coisas na minha rotina, né, que são importantes para mim, que eu considerava que me fariam bem, que são, por exemplo, a yoga, o reiki, a meditação. E eu comecei a todo dia ter que fazer esse esforço para manter essas práticas no meu dia, né? Então, assim, os dias foram passando e eu fui percebendo que aquela coisa pesada que eu carregava de crença a respeito da disciplina, que aquilo era uma crença que me limitava e que eu estava desconstruindo ao longo desse processo de criar essa intenção e de me fortalecer, né, nesse desejo de ser mais disciplinada. Então, eu fui percebendo que outras coisas eu fui acessando a respeito do meu autoconhecimento, né, que eu fui liberando mais ferramentas para lidar com a minha autoestima, com aceitação, com outros padrões, com outras questões internas minhas que estavam ali também, esperando no stand-by para que eu movimentasse. E com a disciplina, isso foi sendo fortalecido, né? Isso foi sendo mais movimentado. E me surpreendi, assim, com esse resultado, né? Porque durante o processo, eu percebi quanta coisa que eu estava deixando de lado, né, que eu não estava movimentando, porque eu estava só reagindo ao automático, né, não estava me determinando a fazer as coisas que eram positivas para mim. E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Sim, Aqui, e ah, eu ia não, dizer que o que meu equilíbrio O meu equilíbrio eu também vi uma diferença, né? Porque no meu padrão vibratório, assim, eu senti como isso fez bem para os desafios que estavam vindo, né? Que surgindo com o universo que eles vinham me trazendo, como eu estava lidando melhor com essas situações, como eu estava mais tranquila, como eu estava mais calma, mais presente para poder enfrentar todos os desafios, né? Porque é isso. A gente não vai do dia para a noite fazer uma mudança na nossa vida, né? O universo sempre vai trazer testes, vai trazer coisas para ver se a gente vai realmente se firmar naquilo, para ver se a gente realmente está com o propósito, né, de enfrentar aquela situação, aquela mudança, de sustentar aquilo dentro da gente, né? E isso tanto é para uma coisa assim prática do dia a dia, como é para as nossas emoções, né? Porque, por exemplo, a gente pode estar num relacionamento afetivo, né? Tem um padrão de estar sempre num relacionamento afetivo onde eu sempre sofro porque eu caio no papel de vítima, porque eu passo por uma. Sempre tem uma traição, por exemplo, né? E quando isso acontece, o meu poder pessoal ele não tá mais comigo, né? Porque eu deixo ele para outra pessoa. É ela que tá sustentando aquele sofrimento em mim, né? Eu tô, como é que se diz assim, me identificando com o papel de vítima e não me propondo a fazer diferente. E se eu saio dessa relação e fico sofrendo e continuo, permaneço identificado ali naquela vítima, eu não mudo. Na próxima relação, eu vou entrar novamente e vai acontecer a mesma coisa, porque é isso, né? A gente cocria a nossa realidade, né? O universo é a lei da atração, né? Tudo que eu estou vibrando é o que vai chegar para mim, é o que vai vir para mim de teste. Então, se eu estou vibrando nessa vítima, nesse sofredor, é o que vai, o teste que vai vir o próximo é, vamos lá, vamos ver se tu vai sair dessa ou se tu vai permanecer. E se tu resolve, né, cria a intenção, acabou o relacionamento, e eu crio a intenção de que eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais aquela vítima, eu não quero mais isso para mim, isso já está certo, concreto, né, na minha consciência, eu vou entrar numa nova relação. E essa nova relação, ela vai trazer para ti uma nova oportunidade de tu
exercer essa tua intenção de tu te firmar nisso, né? Então, vai vir um novo teste, né? Um novo gatilho, uma nova traição, e daí tu vai cair, porque acontece, né? A gente está acostumado com aquele padrão, a gente cai naquele padrão. E daí passa um pouco tempo, vem outro teste, e tu se liga que aquilo é um teste, que aquilo tu não quer mais aquilo para ti, e tu quase cai, mas tu tem a consciência, né, dá aquele brilho e tu não vai enfrentar novamente aquela identificação com aquele papel de vítima. Então tu consegue sair disso, né? E isso é para tudo na nossa vida, a gente sustentar as escolhas que a gente faz. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples e que flui assim, agora eu quero viver plena e feliz. Então eu vou viver plena e feliz, o universo só vai me trazer situações em que eu possa desfrutar disso. Não é assim, né? A gente está aí para batalhar essas mudanças, né? Para se desidentificar com esse ego que tanto nos puxa para baixo, né? Então, a gente tem que estar sempre reforçando e reforçando, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, que a gente quer fazer aquela mudança, né? Como se a gente tem um padrão de ser sedentário, por exemplo. A gente está tendo prazer, o nosso corpo ele tem muitos mecanismos, né, de assimilação das situações. Então, ele já está acostumado com aquele padrão de que tu é sedentário, a preguiça, a inércia, são coisas que te dão prazer, né? Tua mente, o teu corpo entende isso, tuas células recebem essa mensagem. E para ti fazer essa mudança, né, de querer ser mais ativo, de querer ter mais movimentação, fazer exercício, né, criar uma nova rotina mais saudável, tu precisa estar todo dia fazendo um esforço para que isso aconteça, até que o teu cérebro identifique que aquilo é o teu novo padrão de felicidade e de prazer, né? Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã que eu vou virar uma atleta, que eu vou ficar feliz com isso. Não, é complicado no começo, é dolorido, né? A gente tem que fazer um mega esforço para conseguir mudar esse padrão. Então, é sobre isso que a gente veio falar hoje, né? De como a nossa mente é a que determina em quais coisas que a gente acredita e quais coisas que a gente vai vivenciar, né? Então, como é importante da gente ter uma firmeza, da gente ter uma determinação, um foco naquilo que a gente quer, porque não é fácil, os desafios estão aí, todos nós estamos vivenciando cada um os seus, né? Então a gente sabe aonde que aperta pra gente, né? Isso sempre vai ser uma coisa recorrente. Então, quando a gente quer fazer uma mudança, a gente precisa sustentar essa intenção, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver. Eu anotei uma frase do filósofo do Sócrates, achei. Que o segredo da felicidade, ele não se encontra na busca por mais, mas sim no desenvolvimento da capacidade para desfrutar de menos. Então é isso, né? A gente precisa desenvolver as nossas habilidades, né? Os nossos recursos internos para a gente lidar com as situações que aparecem de uma nova maneira, né? Na maneira que condiz com aquilo que a gente verdadeiramente quer ser, né? Com quem a gente é em essência. Muito bom. E aí, pessoal? Digam pra gente o que vocês estão achando. O que tá tocando em vocês quando vocês pensam em poder pessoal, né? Vocês se sentem empoderados, estão fazendo tudo certinho, tá fácil, é pleno, né? Ou tá como a Corine falou, assim, tá precisando de um padrão, tá chegando perto de uma aprovação, tá sentindo, né? Uma dor emocional, uma dor física, como uma aprovação, tá sentindo um relacionamento pesado, ou tá sentindo alguma questão do trabalho, alguma dificuldade de mudança, uma mudança que esse momento está nos exigindo, né? Cada um tem as suas demandas aí. Não tá fácil, né, Ivone? E que a Ivone comentou ali em cima sobre tá se sentindo fraca, né, com dor. E realmente é desafiador. Eu acho que
É simples, talvez, né, Coline? Porque a gente sabe. É simples porque a gente não está vindo trazer uma grande novidade, né? A gente está reforçando uma novidade que todos nós, de alguma forma, temos, né? Então, por isso é simples. Mas a execução talvez não seja assim tão simples, porque ela exige, né? Ela exige que a gente se coloque, a gente tem que se posicionar. Esse posicionamento, esse estado de permissão que tu falou, né? Síndrome do pânico, o medo, né? O medo começa a nos minar. Muitas coisas podem minar o nosso poder pessoal. Lena não é a palavra, mas sigo atenta. Sim, muito bem. Eu acho que a gente também não É isso pode que se importa. frustrar. É, oi? É isso que importa, né? A gente tem que estar atento aos sinais, né? Nossos próprios e que o universo traz. Se a gente tivesse o propósito de estar pleno aqui, eu acho que a gente estaria em outro planeta, não nesse plano. Eu acho que, né? Aqui a gente veio justamente para passar por essas provações, né? É, sim. Isso aí, atenta ao momento presente, Ana. Muito bom. É assim que a E a gente gente consegue. pode. É, sim, a gente pode perceber isso, né? Que o estar atento, estar no momento presente, ele vai te ajudar um pouco mais a não deixar que o medo nos mine. Dá para fazer um link, assim, né? Entre a síndrome do pânico, que a Ivone trouxe, e essa questão da plenitude, né? O de estar atento, estar buscando uma plenitude, estar atento no momento presente. O pânico, ele geralmente não é um pânico sobre algo que está acontecendo no agora. Quem tem síndrome do pânico não está no momento presente, né? Geralmente não tem nenhuma ameaça na proximidade, na realidade, no plano da pessoa. Então, ficar atento é uma forma de você, e no momento presente, é uma forma de você fugir de situações que vão estar te minando com um padrão bem negativo, gerando um desequilíbrio, né? E até algum tipo de sensação que é quase real. A gente sabe que a síndrome do pânico é uma coisa que a pessoa fica acelerada, né? Dificuldade de respirar, uma sensação de quase morte, aperto no peito. Não é uma coisa por não ser, não é porque não tem nenhuma conexão com algo real que não é sofrido, né? Isso, Luiz. E a ideia é essa, é que a gente, o importante é seguir sempre em frente, né? Não ficar no remorso, não ficar no peso, na autoflagelação. Porque ou a gente tem vários caminhos, várias armadilhas no caminho, né? E vários caminhos possíveis. Primeiro você tem que descobrir qual caminho que você está querendo trilhar, né? É uma coisa meio que nem a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que ela vai pelo caminho e a vovozinha diz para ela que tem outro caminho, né? Que você não deve ir naquele caminho mais fácil, pode ter um Uber mais rápido, mas vai pelo outro caminho que é mais longo. E ela decide que vai pelo caminho que é mais rápido. Em algum momento ela se distrai e quando vê, tá cansada, tá com fome, quer chegar logo, né? Tem várias versões da história, mas vai pelo caminho mais curto. E aí, o que acontece com ela, né? Ela enfrenta um desafio, uma provação. Não é muito diferente da gente, né? Às vezes a gente, como a Corinne estava falando, a gente acaba tendo dificuldade na hora de sustentar a mudança. Você quer disciplina, você quer mudança, todo mundo quer felicidade. No fundo, essa é a busca da humanidade. Não tem um ser humano, nem o maior dos vilões, não quer felicidade. Ele está só justificando a sua velocidade, a sua felicidade, a sua busca, uma coisa que na verdade não vai trazer felicidade. Mas ele também, a busca em si, né, a natureza da busca é essa felicidade. Então, a gente perceber isso, que na nossa busca, a gente pode estar buscando a coisa certa, porque você já tenha encontrado qual é o seu foco, o que vai te trazer essa alegria, essa realização. Mas na hora de sustentar a mudança que você precisa para chegar nesse caminho, você escolhe o caminho mais, né, curto, mais fácil, que não vai te dar talvez o mesmo nível de experiência, de aprendizado, não vai te ajudar a desenvolver os recursos internos que tu precisa. Então, a disciplina, ela talvez seja o caminho mais longo. A gente percebe que a gente tem uma crença, às vezes, de querer o caminho mais fácil, porque a gente acha que o outro é muito difícil, não vale a pena, mas vale a pena. Vale a pena você atravessar
esses processos, né, e se dedicar mais para você mesmo, porque daí você vai começar a sustentar. Nesse caminho mais longo, você descobre que a cada dia você está fortalecendo aquela mudança que você quer sustentar. O tempo que você leva para chegar, né, as escolhas que você faz para estar ali, mesmo que mais vivam, sentimentos difíceis vão me atravessar nessa mudança. Eu vou querer. E se eu ficar no medo, né? Se eu tiver um ataque de pânico, bom, você vai ter que em algum momento perceber por que você está com esse medo profundo, né? Por que você está com esse desequilíbrio assolando e batendo a sua porta? Em que momento você transferiu o seu poder pessoal para alguém, alguma coisa, situação, relação? Em que momento você, o vício, o hábito, né? Tem pessoas que perdem seu poder pessoal para vícios, para hábitos, para muitas coisas, como a Corine falou, nem para ser um vício, a gente sempre pensa numa coisa mais ficar na televisão, ficar na preguiça, ficar no nosso muito tempo. É um vício, você não está fazendo nada construtivo para você mesmo, né? Está dedicando seu tempo, sua atenção a uma coisa que não vai te trazer a longo prazo nenhum benefício, nenhuma mudança, nenhuma evolução. A gente tem que pensar sobre isso, né? E cada pequena escolha nesse caminho, se eu vou para um caminho, se eu vou para o outro, que pedrinha que eu vou tirar, né? Como é que eu vou correr, eu vou caminhar durante o caminho, se eu vou estar atento, vou estar disperso. Cada pequena escolha vai definir muitas questões que você está vivendo no hoje. Muito bom. A Corine gosta bastante dessa limpeza aí, né, É, Corine? eu ia falar, a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel eu faço assim, de tempos em tempos, porque é muito positivo. Nossa, a gente percebe assim como a gente carrega fardos negativos, assim, energias desnecessárias que nos limitam, né? Então, a gente precisa, volta e meia, estar fazendo uma limpeza, né? E além dessa limpeza energética e espiritual, também é uma limpeza na nossa consciência, no nosso mental, porque a gente está ouvindo aquelas frases, a gente está movimentando também na nossa mente, né? O que a gente não quer mais, o que a gente quer que vá embora, né? O que a gente quer se tornar agora. Então é muito positivo fazer limpeza assim do Arcanjo Miguel, eu gosto muito. Isso, eu estou confiante, que bom, Ivone, é isso aí, força, vai lá. O que mais, né, que a gente pode pensar junto com vocês aí? O que vocês têm para trazer, né? Quando a gente pensa nesse tema de poder pessoal, é bem bom, assim, lembrar a vocês, né? Gratidão, querida. É muito bom, Gratidão. é importante essa interação aí, né? Que a gente consiga ter uma troca e que, de alguma forma, a gente se ampare, né? A ideia principal é que a gente consiga, nesse momento, contribuir de alguma forma com os nossos saberes. E mesmo, até porque a gente tem estudado bastante para trazer para vocês um conteúdo que se adeque, né, que seja mais didático, que a gente consiga transferir o que a gente sabe, o que a gente desenvolveu com a nossa prática na terapia, no consultório, no dia a dia. Mas às vezes a gente precisa de uma didática, né? Como transferir esse conhecimento, como é que vocês vão conseguir absorver. Então também nos digam se está ficando fácil, se está ficando tranquilo, se tem alguma coisa que a gente está trazendo, às vezes, que vocês não perceberam, que a gente poderia explicar melhor. Porque, às vezes, a gente está falando algo que para a gente é simples, é um conhecimento introdutório, é algo do nosso. Mas para quem está começando, para quem está querendo se conhecer, não é? Então, nesse sentido, a gente está buscando sempre ver assim, que informações, que vídeos, que autores, o que tem de literatura que a gente consegue trazer para vocês poderem, então, crescer junto com a gente, né? E se fortalecer nessa rede de apoio, principalmente, isso é sempre, né, gente? Mas principalmente nesse momento em que a gente, todos nós precisamos desse amparo, dessa sustentação em grupo, né? Gratidão, querida. Muito bom receber o carinho, né? É importante que vocês saibam que o que a gente faz é com muita alegria e é uma benção a gente poder realizar na nossa vida o propósito da nossa alma, né? O que vocês recebem, esse carinho que vem de volta pra gente é porque a gente realmente faz algo que nos traz muita alegria, muito contentamento e que principalmente a gente acredita. E a gente acredita porque tudo que a gente conversa aqui é algo que a gente vive. Todas as curas, né, nos atravessam, a gente não só lê, mas a gente aplica, a gente
já viveu algumas questões, a gente usa o nosso conteúdo emocional também das nossas vidas, né, e das nossas pessoas próximas, e os aprendizados que vêm com esse conteúdo como o principal material de trabalho para vocês. E imagina se a gente não tivesse, né, esse propósito, né? O que a gente faria com tudo isso? E como que a gente conseguiu chegar no ponto de entender que esse conteúdo, que tudo que a gente vive, toda a nossa subjetividade, todas as nossas dores, todas as nossas crises, como que a gente chegou nesse ponto, né, nesse salto quântico de entender, esse é o meu material, aí está o meu poder. Qual é a diferença entre você ficar no papel de vítima e você perceber que isso é um conteúdo enriquecedor e é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, até profissional? É o olhar, é como você olha para isso, né? É o que você quer disso como ser. Se a gente está, às vezes, na zona de conforto, se a gente. E que não é confortável, né? Não sei, você, assim, por que botar a zona de conforto, né? Porque não tem nada de confortável. Devia ser zona de acomodação, né? Ou uma zona em que você está. Zona de costume. Essa zona de costume é um bom nome, né? Você está acostumado a ficar ali. Eu não acho a zona de conforto confortável, eu não sei vocês, entendeu? Praticamente é algo assim, né, enlouquecedor. E é o que faz a gente, né, não ser confortável, é o que meio que te empurra, às vezes, assim, para ver se você expande, né? Essa zona de costume, essa zona de controle, é o que contrai a gente, né? E se você consegue ir para a expansão depois, é um processo muito interno seu, porque o universo contrai e expande, e ele cresce assim. Quando a gente pare, no bebê a gente contrai, o que são as contrações do parto? E quando expande o corpo, nasce a criança. Só que o universo, o nascimento de um parto, não depende da nossa psique, não depende da Vivian, né? Mas a expansão da consciência da Vivian, do Purinho, de vocês, depende de vocês, porque esse é o estado de permissão, é se colocar num estado sem julgamento de você mesmo. Olhar para o seu caminho com liberdade de entender que ele tem a beleza e a tristeza e as cores e as nuances e as doçuras e as amarguras que tem que ter e que tá tudo certo com isso, né? Como o Caetano fala, né? Cada um sabe, né? A delícia e a loucura de ser o que é. Você consiga entender que tem um lado que é delicioso e tem outro que não é e que ainda assim é legal, é belo, tem alguma coisa de positivo nisso que você traz e que você vai avançar. Mas é um salto quântico, porque é um salto quântico de sair da nossa cultura, de sair da nossa zona de conforto, de sair do lugar que nos colocam, porque às vezes você também está identificado, né? Como o Cunha disse, você está numa relação que te vitimiza e você não consegue sair nela porque em algum momento você se identificou com esse papel. E aí você não consegue sair. E é muito comum a vítima ser mais vitimizada ainda, né? Se você pensa em mulheres que sofrem agressões, se você pensa em relações abusivas, você vê muitas vezes pessoas falarem da mulher ou do homem, que também pode estar numa relação abusiva, né? Ah, que tá ali porque quer, que não consegue sair, né? Porque não quer sair, que tá por preguiça, que tá porque gosta. Enfim, vários julgamentos. E isso vitimiza mais a pessoa, coloca a pessoa mais nesse lugar. E aí, claro que cabe a pessoa, né, sair desse lugar de vítima. Ajuda se ela tiver uma terapia ou um trabalho de autoconhecimento, mas nem sempre, depende, sempre vai depender da pessoa querer sair disso. E é isso que a gente quer te despertar, né? O poder pessoal, ele está nas tuas mãos, ele não está nas mãos de mais ninguém. Você pode estar transferindo esse poder para alguém nesse momento, mas ele ainda assim é seu. Você tem que voltar para você, se centrar, independente de tudo que você vive, e agarrar esse poder com as duas mãos. E isso você só vai fazer com sustentação, com novas escolhas, com novos hábitos, com disciplina e novos pensamentos, novas emoções. Tem um livro que fala do poder da manhã, que é o poder da manhã, né? E fala sobre isso, assim, que 95% dos pensamentos que você vai ter amanhã vem do hoje. Por isso que as escolhas a longo prazo geram uma mudança de comportamento e daqui a pouco você gera um novo eu. Mas é um processo, né? Até que 95% dos pensamentos que você tem amanhã sejam totalmente livres de toda a carga emocional que você carrega há anos, livres de todo o peso das relações, livres de todas as escolhas. Até que isso aconteça, você vai ter que
cada dia, um dia de cada vez, né? Ir sustentando isso, até que um dia você vai perceber, como a Corine percebeu depois desse período de disciplina dela, olha, aquele peso saiu, né? Eu tô mais leve. E a gente quer saber como é que tá, por que que tá pesado para você, e como a gente pode ajudar você a perceber que você é muito poderoso, né? Inclusive, você é o único que tem o poder de tirar você da situação que você está, ninguém mais. Nós, como terapeutas, nós somos só auxiliares desse processo. Uhum. E aí, pessoal, como estão as escolhas de vocês, né? Onde vocês estão botando o foco de vocês? Porque as nossas escolhas dizem onde está o nosso foco, né? A gente está focando no negativo, a gente está focando no positivo, você está focando na mudança, no seu ideal de eu, ou você está focando no seu eu do passado? O que que você tem movimentado, né? Sim. E que emoções você está alimentando, né? Eu estava vendo também para trazer para o pessoal aqui hoje sobre essa questão do por que que a gente tem que focar tanto na consciência emocional, né? Mas afinal de contas, dentro de tantas coisas que a gente podia falar, por que que nós escolhemos falar de consciência emocional? O que que isso é tão importante nesse processo todo, né? E principalmente de cura do físico, que tem uma pesquisa que fala um pouco sobre o genoma, algumas pesquisas falam sobre isso, e alguma especificamente vai falar que nossa genética, a genética humana, ela começa a entrar em desequilíbrio e você começa a despertar as doenças da sua ancestralidade, as doenças da sua genética com emoções densas. Quando emoções densas, emoções que vão minar o teu poder pessoal, que vão baixar a tua vibração, começam a entrar em cena e serem mais comuns a cada dia, são essas emoções que vão dar um gatilho no processo genético para começar a liberar, né, registros e memórias celulares genéticas de doenças, às vezes doenças, por exemplo, né, se a sua família tem muito diabéticos, às vezes você olha assim, a família tem 8, 10 pessoas que são diabéticas. E nem todas têm os mesmos hábitos alimentares, e nem todas têm a mesma rotina, e nem todas têm, né, o mesmo corpo. Mas por quê? Porque está na genética dessas pessoas essa doença. E aí, quando elas começam a lidar com algumas emoções, o organismo vai lá e libera, ó, o que a gente tem aqui, né, na genética é tal doença. Então começa a haver um processo de desenvolvimento físico, né, começa o teu poder pessoal, também a tua vitalidade. E aí quando você fica, as emoções começam a ficar mais baixas e você fica minado, seu poder pessoal vai para baixo, você fica frustrado, você fica no remorso, na culpa, na vítima, daqui a pouco você está fisicamente também com alguma doença que o seu DNA acabou liberando, que não é por acaso, a gente vai buscar na nossa ancestralidade, na nossa genética. Se você ficar sempre atento ao que você está sentindo e como que isso é um material para você ficar bem, para você crescer, é a melhor forma de você não adoecer. É a melhor forma de você, de nunca o seu gene liberar esse gatilho, né? Começar a entrar nesse desequilíbrio e produzir alguma doença que você tem. Então, por isso é muito importante a gente pensar no que a gente está alimentando internamente, né? É realmente muito poderoso, mas também pode ser poderoso para nos destruir, pode ser muito destruidor, né? Tanto para um lado quanto para o outro a poder, né? O que a gente tem ali, eu vi nos comentários agora, saiu para mim. Eu vi que o pessoal comentou, tu enxerga a Corine. Uhum. A Ivone falou que está movimentando emoções de medo, o que está bem comum agora no período que a gente está vivenciando, né? Muitas pessoas estão se identificando assim com essa vibração do medo, né? Porque a situação toda, ela tá chamando para a gente despertar para aquilo que a gente precisa trabalhar e que a gente
não costuma olhar internamente, né, para as nossas questões. Então, o medo pode ser um padrão que tu já tenha, né, Ivone, assim como muitas pessoas. Então, nesse momento é o que está sendo aflorado, né? É o que de mais importante tu tem que olhar, né? As pessoas têm que olhar hoje para poder se liberar um pouquinho, né? Para poder acessar o outro polo, né? Porque a gente vive aqui no mundo dual, então a gente vive sempre nessa dualidade, né? Do bom e do mal, da coragem, da fé e do medo, né? A gente sempre tá nesse meio e a gente tem a oportunidade de escolher qual caminho que a gente quer seguir, né? O que que a gente quer vivenciar. E as nossas escolhas que ditam o que vai vir de desafios, de situações na nossa realidade, porque faz parte da cocriação que a gente vivencia, né? A gente é co-criador da nossa realidade, né? E a lei da atração é essa. Então, aquilo que a gente vibra é o que vai se apresentar para a gente na nossa vida, para a gente poder olhar para aquela situação que a gente está vibrando, né? Porque a gente vibra na inconsciência, né? Então, as oportunidades que o universo traz, né, de desafios da vida, são para te botar consciência, né? Trazer luz para esse sentimento, né, que até então tá ali só vibrando no negativo, na escuridão, né? E a Andrea botou que ela tá visualizando o meu ideal de eu. Ela botou aqui antes, eu perguntei, né? Se a gente está olhando para o eu do passado ou se a gente está visualizando aquele eu ideal que a gente quer alcançar, né? Mais próximo com a nossa essência. Então é isso, faz parte das escolhas, né? E como sustentar, né, essa escolha, né? É no dia a dia, é nos desafios, é cada dia praticando, né, se esforçando para manter-se na vibração condizente com aquilo que tu quer, com aquilo que faz parte da tua essência, né, e não do teu ego. Então, fazer essa mudança de olhar, né, de visão, como a Vivian disse. Muito bem. E que mais que a gente pode? Eu trouxe como se libertar do medo. Como se libertar de todas as emoções, né? Talvez primeiro mudando a forma como você as encara. Porque o medo, ele só tá na tua cabeça, né? Ele não é, muitas vezes, na maior parte das vezes, o medo não é real. E por que que ele existe dentro de mim? Se a gente pensar, falando, a gente estava falando antes da nossa genética, do nosso DNA, a gente tem memórias no nosso DNA, a gente tem gatilhos que estão lá, que são liberados de emoções. E o medo é uma delas. Só que isso estava registrado como o medo como emoção de aviso, né? Quando o perigo está chegando. Olha, o perigo está chegando, você tem que sentir medo, você tem que correr. O medo é feito para você gerar adrenalina e correr. Ele é um gatilho de fuga, né? Não fica aí. Aí tá ruim, você vai morrer. Porque a gente vivia na floresta, né? A gente era coletor, a gente era caçador, então tinha muitos animais na selva. Então pensa lá, né? Quando surgiu bem na Idade Antiga, né? Bem quando a gente tem, até antes da Idade Antiga, acho que ela tem muito nome, pré-história, a gente tem essa questão de já ter esses gatilhos que estão vindo e são construídos, e cada vez que uma. Isso tem a ver com a evolução humana, né? Um corpo, cada vez, é seleção natural. Cada vez que a gente sentia medo, a gente sabia que tinha que correr, isso ficou registrado. E aí os homens que foram sobrevivendo porque corriam quando sentiam medo, eles foram vivendo. E aí o organismo disse, opa, isso tem que ser feito. Registra isso. O corpo é muito sábio, né? E há registros que a gente traz da nossa ancestralidade e há registros que a gente traz da humanidade. Por isso algumas doenças são familiares e algumas coisas abrangem todos os seres humanos. Então, esse medo que vem da síndrome do pânico, ou as emoções de medo que a gente identifica que sente, mas não conhece a origem, muitas vezes é porque você viveu uma situação, ou viveu um trauma, ou viveu algo que não ficou bem elaborado dentro de você. Essa emoção de medo foi crescendo e você não percebeu que você estava alimentando isso. O que acontece é que quando a gente sentia medo e corria, a gente liberava esse hormônio, essa adrenalina. E aí a gente ficava bem.
e entrava no momento de tranquilidade, né? Falando lá da pré-história do Homem das Cavernas. Hoje em dia, quando a gente sente medo, a gente não sente medo de algo que a gente tenha que correr. Não tem mais, não, ali tem um registro de algo para sobrevivência. Mas hoje em dia, o sentimento ele está sendo ressignificado. São as nossas gerações, é o que a gente está vivendo hoje, que vai fazer com que os próximos homens que vivam, as próximas gerações, né, elas acabem tendo um outro tipo de referencial de registro sobre o que fazer quando sentir medo. Por isso a gente fala de evolução planetária, quando a gente fala assim, está vendo uma mudança, mudança de dimensão. O que é isso? Como que isso opera realmente em termos práticos no corpo, nas nossas células, na genética, nos nossos registros? E em relação a como a gente se vê ou sente o medo, você vai começar a sua mudança pessoal, vai iluminar as próximas gerações. Então, isso é super importante se a gente pensar no papel que cada ser tem quando pensa em evoluir. Né? A gente está evoluindo enquanto humanidade, enquanto coletivo. Quando cada pequeno ser humano faz uma escolha positiva, opta por crescer, por se desenvolver, ele está fazendo uma escolha por todos. Né? E lá na frente, os nossos filhos, netos e bisnetos vão sentir medo e não vão ficar em pânico, não vão sair correndo. Mas, Vivian, enquanto eu estou com essa aflição, o que fazer, né? Você precisa encontrar, principalmente, práticas e terapias que você identifica que vão te acalmando. Porque enquanto a gente está em crise, a gente não consegue acessar a reflexão, né? A crise, a síndrome, o estado, né, de catarse, ele te impede de acessar. É uma forma que o corpo tem de liberar, tá muito, guardou muita coisa, tem que liberar. Agora, você vai ter que descobrir qual é o caminho que você vai escolher, que terapia, que técnica para liberar esse medo. A limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, ela vai ajudar a limpar o seu campo e tudo que está vibrando com isso está te trazendo mais emoções e formas de pensamento de medo. Mas o medo que já está em você, você vai ter que aprender a purificar. Então, assim, uma das possibilidades é você trabalhar com a sua respiração. Né? As nossas emoções alteram o padrão vibratório, eu já falei isso aqui, e o contrário é positivo. O padrão vibratório se altera com a respiração. Então, as suas emoções podem ser alteradas quando você respira. Então, a primeira coisa que eu diria para você, se você está em um momento de crise, se você se deparar com uma crise, por exemplo, à noite, antes de dormir, não sei qual é o momento que fica mais forte, observa a sua respiração. Vê que está curta e tenta não seguir o que a mente quer, não entrar nessa energia e forçar uma respiração longa, mesmo que você tenha dificuldade. Força a respiração longa, força a respiração longa, força a respiração longa, até que você consiga fazer ela com mais tranquilidade. 10, 15 minutos e foca em só respirar. Respira, confia no poder da sua respiração, confia no poder da energia que vem quando você respira. A respiração é a nossa conexão com a vida. Quando a gente entra no pânico, a gente está conectado com a morte. Então, a respiração te traz de novo a conexão de que você está vivo, faz o corpo começar a trabalhar em prol desse equilíbrio, de ficar bem. Depois que você sentir que estabilizou, você pode começar a buscar daí orações, levar sua frequência, pode ver se você tem alguma coisa que te ajude nisso, né? E principalmente, como que isso pode ser bom para mim? Percebe? À medida que você está no pânico, está no momento ali, percebe que memórias vêm. Você tem que descobrir quais são as memórias e sentimentos e informações que estão sendo liberados, porque eles vão ser a chave. Quando você descobrir que memória que está ali, atrás de todas, e vai anotando. Enquanto você não parar, o corpo está meio que dizendo assim, para e olha para mim. Enquanto você não fizer disso uma terapia, sabe? Começar daí a sua prática de disciplina e sentar, pegar um caderno e anotar que memória vem, você não vai conseguir identificar nem que padrão é. Nem por onde é que eu agarro esse bicho, sabe? A gente, às vezes, não sabe por onde é que a gente agarra a coisa, né? Então, não sei se a Corine tem alguma coisa para contribuir, mas o que me surgiu foi isso, de trazer, né? Em primeira mão, é tentar usar os teus recursos próprios, né? Mas
Se isso é um sentimento, né, recorrente, se é um padrão, tem que tratar com terapia, né? A psicoterapia reencarnacionista, ela auxilia bastante nessa mudança de olhar, né? Nesse tirar o olhar do ego, né? Nessa identificação com esse medo, com esse padrão negativo e poder ter uma visão mais abrangente, né? Olhar como se fosse de fora, como se fosse o olhar do teu espírito para essa situação, né? Porque ele vai saber, né? O teu eu superior, o teu espírito sabe o porquê tu está vivenciando isso, né? E quais as formas que tu pode lidar com isso. Isso é uma coisa que a gente até conversou essa semana, eu e a Vivian, né? Que a gente está vivendo os nossos desafios aqui e a gente pensa que, nossa, que está muito difícil, que tá ruim, que a gente não vai conseguir dar conta, que a gente não consegue sair disso, que a gente não evolui. E se a gente morrer, quando a gente morrer, né? Até havido uma publicação da Flávia Melissa, compartilhei com a Vivian também. Se quando a gente morrer, a gente chegar lá no astral, lá no céu, e a gente se deparar com a nossa egrégora, né, com os espíritos que nos acompanharam nessa jornada, e a gente se dá conta que cada desafio que a gente vivenciou, do menor deles até o mais difícil, né, o maior, se todos esses desafios foram recebidos lá pelos amigos espirituais, como com muita alegria, né? Com muita esperança, assim, né? Muita felicidade. Eles têm paciência, né? É a gente, como ser humano, né? O nosso ego que nos puxa para essa urgência, para essa necessidade, né? De tudo ser urgente, mas na verdade, se a gente puder mudar a nossa visão para a visão do espírito, a gente vai nos acolher com muito amor, né? A gente vai trazer muita paciência, resiliência para os nossos desafios, né? Então, é isso que a gente precisa movimentar, né? A gente precisa ter recursos para sair desse padrão do ego do ser humano, né? Sim. Eu E acho a que a PR é regressão, uma boa né, vai opção. ajudar. Oi? E a PR, a psicoterapia reencarnacionista, é uma opção, né? Sim, é o Bem que eu ia dizer, que a importante regressão vai ajudar ela a perceber da também. onde que veio isso, né? Será que isso é de hoje? Ou será que tem alguma coisa que já vem do passado dela, né? Outras E que vidas. tá batendo na porta aí para Gratidão, ela. Ivone. E sim, eu percebo que as pessoas talvez tenham uma pressa nesse processo. E não só uma pressa, como uma expectativa de que uma terapia vai ajudar, né? E às vezes você vai. É um processo, né? De você começar com uma e ir fazendo outra e sentir, se permitir sentir o que cada terapia trouxe e aplicar essa mudança, está fortalecendo, se está ajudando. Esse pedido de ajuda também que tu faz, Ivone, é importante, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente conseguir mudar é a gente identificar que a gente precisa mudar. E a gente identificar que a gente tem algo que está nos incomodando. Porque quando a gente desenvolve algo que vai gerando um desequilíbrio a longo prazo, gera algo que nos perturba muito, é porque por muito tempo a gente não olhou para aquilo que estava ali. Já estava ali, não é algo de hoje, né? Pode ter vindo de outra vida, pode ser algo que você tenha que desenvolver. Pode não, na verdade que a gente vive é uma continuidade do que a gente já viveu, né? Não tem nada. Quer dizer pra vocês que não tem nada novo, né? Vidas e vidas repetindo os padrões. Exatamente, né? Por isso que a gente tem que usar isso como uma motivação, né? Meu, não vamos ficar mais nessa, assim, ó. Deu pra esse padrão, né? Tá de bom tamanho, vamos liberar, né? Manda, porque reza pra subir, né? Vamos fazer o negócio ir porque que venham coisas boas na hora de a gente viver padrões legais, né? Na hora de a gente se permitir ser feliz. Se a gente está aqui ainda para evoluir, todos nós, é porque a gente não foi totalmente feliz nunca, né? Nosso espírito merece viver a plenitude, né? Todo o poder, todo o potencial que a gente pode manifestar nessa vida.
principalmente porque isso é o que a gente deixa, né, para as próximas gerações e é isso que a gente veio realizar. A gente veio ser feliz. A gente veio ser